a separação entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E algum dia depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já fomos, anunciar a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, meus amados. Meus queridos, quando nós olhamos para essa narrativa bíblica, no final do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a gente vê aqui, irmãos, que uma situação se levantou entre o apóstolo Paulo e Barnabé, que foi aquele que encorajou o apóstolo Paulo, foi o homem que incentivou o apóstolo Paulo e que também o apresentou aos apóstolos, aos demais que estavam em Jerusalém. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto, é necessário nós estarmos lembrando de que, antes de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo ele já havia comissionado a sua igreja. Nós sabemos que a missão da igreja é fazer missão. E assim como aconteceu lá no capítulo 10, que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, chamou os seus discípulos e ali entregou nas mãos deles a grande missão da igreja, que é fazer a obra de Deus, evangelizando, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas a toda a criatura. E depois, meus queridos, assim também, nos outros Evangelhos sinóticos, aconteceu a mesma coisa. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13, também, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala, que Ele elegeu aqueles 12 homens entre os discípulos, e ali começou então aquela grande obra. Depois também, meus queridos, no Evangelho de Lucas, no outro Evangelho sinótico, a gente vê no capítulo 6, do verso 12 a 19, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo chama aqueles 12 homens e os comissiona para esta grande obra. Mas além, meus queridos, de ter essa missão nas mãos, de pregar o Evangelho a toda criatura, de anunciar o reino de Deus, de anunciar as verdades de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, além disso tudo, meus queridos, o Senhor também enviou aqueles homens, e assim também Ele disse para eles: expulsai os demônios, curai os leprosos, curai todos os enfermos, e toda a força do mal não prevalecerá contra vós. Então, meus queridos, a gente vê que além dessa missão, dessa nobre missão de pregar o Evangelho, de fazer missão, que é essa a nossa missão, meus queridos, que nós sabemos, o Senhor também alertou sobre aquilo que estava no reino espiritual, que os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, eles iriam também se deparar com situações em que eles teriam que expulsar demônios, teriam também que curar os enfermos, teriam também que usar do poder e da autoridade espiritual para manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo o poder de Deus. E aqui, meus queridos, eu quero enfatizar com a igreja nesta noite que antes de nós sairmos para fazer a obra de Deus e fazermos missões, antes de nós sairmos para evangelizar, primeiramente dentro da nossa casa, nós sabemos que começa lá a nossa igreja, a igreja do Deus vivo, e se inicia lá. Nós sabemos que há uma batalha espiritual, meus queridos. Muitos ainda não confessaram ao Senhor Jesus, muitos ainda estão resistindo ao chamado de Deus, muitos ainda estão com o seu coração endurecido e com a sua mente cauterizada. Então o campo de batalha, meus queridos, se inicia dentro do nosso lar, nós sabemos disso. E
Existem muitos opositores ainda também no meio da nossa parentela. Pessoas que ainda não creem no Evangelho da graça de Deus. Pessoas que ainda resistem ao chamado de Deus. Pessoas que ainda estão resistindo a este chamamento que o Senhor ele faz a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as tribos. E antes, meus queridos, de nós sairmos para as ruas, nós temos que lembrar dos nossos que estão lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa família e da nossa parentela. Existe uma preparação, meus queridos, que todos nós temos que ter. Nós estamos lidando com um reino espiritual. Não é somente sair e pregar o Evangelho, mas antes de tudo, meus amados, nós temos que estar preparados. Amém, igreja? Porque se não fosse assim, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo havia apenas ordenado aos seus discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho a toda criatura. Mas nós vemos todas as vezes que o Senhor ordenou à igreja que marchasse, que saísse e apregoasse as boas novas do reino de Deus. Ele citou também que eles expulsariam demônios. Os demônios que estão aí, meus irmãos, nós sabemos que há um reino espiritual. Nós sabemos que nós vivemos um mundo de dois pavimentos. Eu já citei aqui antes, em algumas pregações. O primeiro pavimento é esse aqui que nós enxergamos com os nossos olhos físicos, onde você se movimenta, onde você trabalha, onde você vive. Mas o segundo pavimento é o mundo espiritual, que a Bíblia nos fala que são as regiões celestiais. E é exatamente aqui, meus queridos, que nós temos que estar também preparados. E se não fosse assim, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versos 12, não teria nos advertido. Primeiramente, ele começa falando lá que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, nós sabemos. E no verso 12 ele diz que a nossa luta é contra os principados,